Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 10, dia de ciências. Espero que vocês tenham feito o trabalho de português de vocês ontem, que era pouquinho, uma página só. E hoje a gente vai estudar ciências. Amanhã é feriado, apesar de que todo dia pra gente está sendo feriado, né, gente? Todo dia a gente está em casa, então todo dia é um feriado pra gente. Mas amanhã, se a gente estivesse estudando, seria um feriado, um dia que a gente estaria em casa, não estaria estudando na escola. Então amanhã eu não vou gravar o vídeo, eu volto na sexta-feira com matemática para vocês, medidas de comprimento, tá? Peguem a apostila de vocês para abrir na página 172, que a gente vai falar sobre vírus. E a gente está vivendo bem essa situação de uma doença causada por um vírus que existia, mas ele a Covid-19, ele se, vamos dizer assim, emancipou e é um vírus praticamente, vamos dizer assim, novo e que assolou a humanidade inteira, não só o Brasil. Um vírus que ainda a gente não tem vacina, não tem remédio para combater e a gente reza logo para que isso tenha logo essa vacina para combater esse mal. Um vírus que a gente ainda não sabe ao certo, pelo que a gente vê no jornal, os estudiosos dizendo que assim é uma doença que não se sabe ao certo, mas algumas coisas já se sabem bem dela, que ela é uma gripe muito forte, então ela tem os mesmos sintomas da gripe, febre, tosse, falta de paladar, e quando ela está muito grave, ela causa falta de ar. E quando ela está nesse nível de gravidade, a pessoa teria que ir para um leito de UTI e ser tratado com um respirador. E muitas são entubadas, que é um cano que se coloca, bota-se a pessoa para dormir, para ver se a pessoa consegue reagir, o organismo dela reagir, o pulmão da pessoa, que é onde ele ataca mais. Enfim, é um vírus bem maldoso e que infelizmente assolou o mundo todo, assolou o nosso país, nosso Rio de Janeiro, que teve 7.000 pessoas mortas por esse vírus, por assim dizer o jornal, né? O Brasil está com 30 e poucas mil pessoas falecidas com esse vírus, mas é um vírus que assolou o mundo inteiro. E a gente reza para se encontrar uma solução para a gente combater esse vírus que destruiu, né? Que abalou o mundo inteiro, que causou transtorno na vida de todas as pessoas, que parou as escolas, que parou os comércios, que parou tudo, né, gente? Então vamos lá? Vamos abrir aí na página 172, que fala dos vírus. A palavra vírus lembra computador? Vamos pensar. Os vírus do computador são programas desenvolvidos para prejudicar o funcionamento das máquinas. Eles invadem o sistema de um computador, fazem cópias e se espalham para outros computadores por meio de arquivos contaminados. Podemos dizer que o vírus nos causa doenças, agem da mesma forma que se o vírus invade nossos computadores. Você consegue listar as semelhanças existentes entre os vírus de computadores e os vírus que nos causam doenças? Gente, a semelhança é muito parecida. Como a gente leu aqui em cima, o vírus do computador são programas desenvolvidos para prejudicar o funcionamento das máquinas. Da mesma forma, os vírus que assolam o ser humano, eles estão ali para destruir, para prejudicar o nosso organismo. Então, o vírus do computador prejudica as máquinas do computador e os vírus dos seres humanos, que atacam os seres humanos, prejudicam o nosso organismo. Outra semelhança que tem o vírus do computador e o vírus que assolam os seres humanos é que eles são transmissíveis. Olha lá no textinho que a gente leu. Eles se espalham para outros computadores por meio de arquivos contaminados. Um computador contaminado com um arquivo contaminado,
ele pode contaminar outro computador. E da mesma forma, uma pessoa que está contaminada com vírus, ela pode contaminar outras, e contaminar outras e outras e outras. Então essas são as semelhanças entre os dois tipos de vírus, tanto do computador quanto do ser humano. Eles são contagiosos, tá? E voltando a falar do Covid-19, ele é altamente contagioso, por isso que a gente precisa ficar em isolamento social. Por isso, então, as escolas fecharam, o comércio fechou para evitar aglomeração de pessoas, porque ele contamina, vai contaminando as pessoas, infelizmente. Então, deu para entender as semelhanças entre os dois? Então, vocês vão lembrar do que eu falei e vão escrever aqui as semelhanças entre eles. As características dos vírus. Os vírus são os menores de todos os seres humanos, dos seres vivos. Humanos não, gente, desculpa, de todos os seres vivos. Uma característica muito importante é que eles não são formados por células. Por essa razão, são chamados de acelulares. Então, todo ser que não tem célula é acelulares. Os vírus podem assumir várias formas diferentes. Ó, aqui ele tem essa forma, aqui ele tem essa forma, aqui essa forma de bola. Parece com o vírus do Covid-19, mais ou menos parecido, que ele também é uma bola. E esse aqui que parece um bicho, né, gente? Horrível. Então, ó, gravem aí na cabecinha de vocês. Os vírus são os menores de todos os seres vivos que vocês possam imaginar. Eles são os menores. E são acelulares, não tem células. A gente é acelular? Não. A gente tem células, nós somos seres celulares. Então, registrando, depois de que eu falei isso, é muito fácil, vocês vão preencher correlacionando A, B e C. Na página 173, causadores de doenças. Os vírus só conseguem viver dentro de células de outros seres vivos. Por isso, eles são considerados parasitas. Eles são causadores de doenças como a gripe, o sarampo, conjuntivite, o Covid-19. Você já ouviu falar em um vírus da gripe? Não é mesmo. A gripe é apenas uma das doenças causadas por vírus que podem infectar os seres humanos. Se vocês olharem, perceberem, a gente falou das bactérias. As bactérias a gente viu umas boazinhas, né? Umas que ajudam até o nosso organismo. Mas os vírus não. Os vírus eles são parasitas. Apesar de eles não terem células, eles vivem dentro das células de outros seres humanos, de outros seres vivos. Entendeu? Então, eles sobrevivem por estar dentro das células de outros seres vivos. Entendeu? Então, ele precisa disso para viver. Só que ele fazendo isso, ele causa doenças, tanto nos seres vivos quanto em nós que somos seres humanos. Vírus da gripe. Alguns hábitos saudáveis permitem que algumas doenças causadas por micro-organismos sejam evitadas. Conheça alguns desses hábitos saudáveis. Lavar as mãos antes das refeições, do preparo dos alimentos e após usar o banheiro. E agora, né, gente, com a Covid-19, a gente tem que lavar as mãos sempre. E se tiver álcool em gel, higienizar depois que lavar as mãos. Utilizar água e sabão para matar os micro-organismos existentes nas mãos. Evitar alimentos que não sejam bem lavados e cozidos adequadamente. Cobrir a boca quando for tossir ou espirrar, pois isso impede que os micro-organismos se espalhem pelo ar e cheguem até as pessoas. E se falou muito isso agora com esse tempo dessa doença, que a gente não deve nem espirrar ou tossir, botar a mão na boca, a gente deve botar o braço, porque aí a mão, se a gente fazer isso e tiver contaminado, a gente vai ficar com a mão contaminada e aonde a gente botar a mão, a gente vai estar contaminando. Então, se a gente faz isso aqui, a gente não bota o braço nas coisas, a gente bota a mão. E o certo é, assim que a gente tossir ou espirrar, a gente lavar as mãos e botar o álcool em gel.
E agora a gente também tem que usar as máscaras, né, gente? É um negócio muito ruim, eu particularmente detesto, não sei nem como vai ser quando a gente voltar às aulas, porque a gente vai ter que voltar com as máscaras. Não sei nem como é que vai ser ficar com aquilo no rosto o dia inteiro, mas eu sei que é essencial, é muito importante, mas é muito difícil. A gente não tá acostumado a ficar com aquilo no rosto, né? Vocês, então, eu acho que vão ter bastante dificuldades, mas a gente vai ter que acostumar com essa realidade que a gente tem hoje. E evitar lugares fechados e com muitas pessoas. É o que a gente fala das aglomerações. Por isso que as escolas fecharam, por isso que os comércios fechou. Aí você vai falar assim, tia, mas existiam essas doenças e as escolas não precisavam ficar fechadas, os comércios fechados. Mas essa doença, a Covid-19, ela não tem ainda uma vacina, uma cura especificada para ela, um modo de evitar. Por isso que a gente tem um modo de evitar. Mas depois que a gente pega ela, é mais difícil combatê-la, porque a gente não tem uma vacina, a gente não tem um remédio, entendeu? Então a gente tem que evitar. E o que a gente faz para evitar? A gente lava as mãos, a gente passa álcool em gel, a gente bota máscara, a gente evita aglomerações, para evitar de pegar essa doença. Porque depois que pega, aí a gente não tem um tratamento adequado para ela, porque não se descobriu ainda. Agora, para gripe a gente tem, para conjuntivite, que falou lá em cima, para o sarampo a gente já tem vacina, entendeu? Então é diferente, essa é a diferença. Essas doenças, a gripe, o sarampo, conjuntivite e outras doenças que são contaminadas por vírus, elas já têm uma cura, uma vacina, um remédio específico para combater elas. A Covid-19 não. Então a Covid-19 a gente tem que evitar de pegar primeiro, não deixar a gente se contaminar para depois a gente combater a doença. Tá? Eu vou pular esse aqui, que esse aqui é criando um vírus. Esse aqui, ó, esse que tem aqui no cantinho, vocês estão vendo? Esse então é igualzinho o vírus da Covid-19. Se vocês já puderem observar e ver jornal, eu já disse para vocês que ver jornal é muito importante, apesar de que hoje a gente vê tanta tristeza no jornal que a gente está evitando de ver jornal. Mas é importante a gente ver jornal. E quando mostra lá o vírus da Covid-19, mostra um desenho parecido com esse. Na página 174, a gente já muda de assunto e faz lá a luta da cidade contra o Aedes aegypti. Eu vou dar uma paradinha aqui. A gente já falou do Aedes aegypti lá atrás, né? Mas na próxima aula eu vou ler de novo. Só vou ler Nossa Cidade, Nosso Orgulho, que aqui a gente não tem nada para fazer. Tá? Mas eu não vou ler isso aqui agora. Eu vou dar uma puladinha. E vamos lá para a página 176, que aí vocês vão responder, recapitulando, porque a gente já falou sobre isso, sobre os ecossistemas. Então, vamos recapitulando o conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos de um local, e também pela relação existente entre todos eles é chamado de ecossistema. Então, o que é um ecossistema? É o conjunto formado de seres vivos e de elementos que não são vivos e que vivem no mesmo local. No número 1, quais seres vivos que você encontra na imagem representada ao lado, vocês vão olhar. Tudo que for ser vivo, vocês vão escrever aqui. No 2, tudo que não for vivo, vocês vão escrever aqui, tá? Olhando para a foto. Um ecossistema pode ser uma floresta inteira ou apenas um rio dessa floresta. Existem muitos ecossistemas diferentes e cada um deles abriga seres vivos característicos adaptados ao ambiente em que vivem. Os ecossistemas variam também com as características ambientais. Alguns ecossistemas são quentes e secos, outros são úmidos e com sombra. Há ainda os que são alagados e os que são marinhos. Cada ecossistema é de um jeito. Então aqui a gente tem um ecossistema marinho, que é dentro do mar, tá vendo aqui? E aqui a gente tem um ecossistema do Pantanal, tá? Bom, então, ó, vocês têm para responder pouquinho, tá? Vocês dão uma leitura nisso aqui. Eu vou voltar numa próxima aula, nas aulas adiantes, eu vou voltar nessas 2 páginas aqui que eu pulei.
vocês vão responder a 172, que é o que eu já até respondi, fiz com vocês, a 172. Vão correlacionar aqui esse registrando. Aí vão pra cá na 176 e vão responder o 1 e o 2, tá? Aí eu volto com vocês na sexta-feira com matemática. Bom feriado pra vocês, bom descanso e fiquem com Deus.